de um espaço aberto, precisa do sol, em dias nublados fica realmente mais difícil. Quem não tiver celular pode usar a bússola, então funciona bem, tá? Eu super indico. A montagem de um relógio solar como esse, se tem na internet vários tutoriais no YouTube que te explicam a fazer. O aluno pode fazer, e aí ele vai fazer parte também de todo o processo. Aqui eu não ia ter tempo, então eu usei o relógio solar que já estava pronto, tá bom? Mari, quer falar alguma coisa? Não, perfeito. Eu só estou vendo elogios ali no chat, mas algumas Tá. professoras precisando sair para português. Mas Vou mais rápido. Vou mais rapidinho, então. Vamos lá. Aqui, responsabilidade e cooperação. Gente, sujou, tem que limpar. E eu sei que eles adoram. Quando eu digo, vamos limpar a sala depois do lanche coletivo, aí eles correm, pegam lá as vassouras, as pás de lixo, o saco de lixo, e aí a gente tem a interação, a cooperação, né? E o cuidado com o nosso espaço. Tá bom? Olha quanta coisa a gente trabalha, né, Aninha? Numa única atividade, né? Mária, você. Vou ser breve também, tá, gente? Aqui são alguns exemplos de quando a gente fala em história, aquela formação do sujeito histórico, ele se reconhecer, né, como um sujeito único, a formação, né, a construção da sua identidade. Isso é muito importante que haja esse reconhecimento e essa valorização. Então, a gente pede que ele traga objetos de casa, gente, uma atividade super simples, mas que para eles tem um super significado, né? Então, eles trazem um objeto da família e contam sobre isso. Então, eles têm que investigar em casa. Então, você está promovendo também um contato com a família, o poder de escuta, a união, né? A integração da família, que às vezes é tão difícil nesse mundo corrido que a gente vive. Então, é muito legal. E o reconhecimento dele mesmo, pertencente àquela família, àqueles objetos, né, Ana? E pela fotografia, a ideia é tirar o aluno do lugar, né, de protagonista, fazer esse movimento de ir até o quadro, né, e estar lá para apresentar para os colegas a sua experiência de vida. E isso é muito enriquecedor para eles. Né? Muito. Fazer e eles ficam muito felizes. Se sentem pertencentes mesmo, sabe? A Patrícia falou aqui no chat que ela montou uma na sala dela. E foi muito importante. Eu acho que ela está falando do relógio. Do relógio solar. Que bacana. Acho que é isso. Ai, que bom. E a Thaís bateu palminha também. Muito legal. Bom, muito bom. Vou passar, hein? Por favor. Não passou para mim. Não, é o vídeo, Mari, de novo. É porque tem um vídeo. Tem um vídeo lindo. Tá, então clica 2 vezes, eu acho, que aí ele vai passar por ele. Vai passar o vídeo? Então tá, peraí. Não, aí vai passar por ele, não? Enfim. É porque travou? Travou, não? Agora você voltou para o início. Tá, tudo bem. Mas não travou, não, né? Não. Não tá. Eu botei um vídeo, aí, ó, não vamos passar, não, mas eu botei um vídeo dele falando da história dessa bengala e desse chapéu, que os pais dele são atores e eles se conheceram em uma apresentação. É o Chaplin, né? Daí veio o Jonathan, que é esse aluno. Então, é muito bonitinho ele contando a história da família dele, que aí deu origem a ele. Muito fofo. Mas tudo bem, vamos passar. Vamos embora. Aí você clica no slide de baixo. Passou? Não. Não? Porque eu acho que é outro de vídeo. Esse aqui, Construção Cidadã e Responsabilidade Social. Ainda não chegou nesse pra gente. Não? Então, acho que eu travei de novo. Peraí, deixa eu fechar. Baixou um pouquinho do lado. Deixa eu tentar de novo, peraí. Já foi interdisciplinaridade. Peraí, calma aí. Vou compartilhar de novo, só um minuto. É que a gente botou, pessoal, vídeos para vocês verem os alunos falando. A gente acha que é muito enriquecedor vocês verem na prática como isso funciona e se funciona mesmo. Porque às vezes parece que a gente está falando, aí vocês vão falar, mas os alunos não fazem. Fazem. E eles aí, surpreendem. Vê assim, como é que tá? Interdisciplinaridade, tem que subir um. Tá, esse. Só subir um. Mais um. Construção da identidade já foi, né? Mas para a gente não aparece. Construção cidadã. Aparece? Não, tá em interdisciplinaridade. Mas tudo bem, eu falo rapidinho, que eu acho que eu lembro desse slide. A construção cidadã, que a gente fala, é essa consciência dele ser um ser transformador,
que ele transforma, olha aí, história com geografia, que ele é capaz de transformar o meio que ele vive e que isso traz impactos ambientais e sociais e que nós somos responsáveis por isso. Então, a gente está trabalhando muitas questões aqui. A gente trabalha o sujeito histórico, a gente trabalha a questão ambiental, a gente trabalha espaço geográfico, tudo em uma aula, em uma proposta, né? Deixa eu só lembrar aqui, são maquetes, né? E as maquetes, elas fazem parte também da BNCC, é uma das habilidades. É uma das habilidades da BNCC. Maquete, topografia, né? Enfim, essa também é uma construção da cartografia, tá, gente? É uma alfabetização cartográfica. Sim, passei, tudo construído por eles, pessoal. É muito, muito gratificante a gente ver o resultado final. Eu não fiz nada disso. Eles que fizeram. Eles recolheram material, limparam material, e enfim, e aí por diante. Passei, Mari. Ainda não aparece para mim, mas não. Eu acredito que seja interdisciplinaridade, né? Nessa atividade, a gente trabalhava comunicação em geografia. Em história, a gente trabalhava imigrantes. Como esses imigrantes se comunicavam. Olha como a gente consegue linkar os dois conteúdos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando a história da comunicação em geografia, em história a gente estava trabalhando a questão da vinda dos imigrantes e a comunicação deles. Então, a gente pegou mais um componente curricular, em inglês. E nas aulas de inglês, eles fizeram cartas para outras turmas. Né? Então, foi muito legal que eles escreveram em inglês. Eles fizeram cartas também para o pessoal do ensino médio, né, Ana? Boa prova do Enem. Sim, é uma dinâmica que a gente faz no PH, né? Todo final, mais para o final do ano, é a carta de boa prova. Os alunos que vão fazer vestibular. Então, a gente está falando comunicação, integração. Então, empatia. É muito legal. Exatamente. Vou passar. Por favor. Não está aparecendo, né? Aí eu já não lembro qual era a outra. Metodologia ativa, sala invertida. Eu vou tentar, enquanto você está falando, eu vou tentar refazer essa conexão. Peraí. Tá. A gente já destacou aqui ao longo do nosso discurso as metodologias ativas, né? Hoje em dia está super em alta a gente falar sobre isso. Já se tornou algo exigido pela direção. Não, gente, vamos usar metodologias ativas. E o material, ele te dá todo um suporte para você fazer isso. Aqui é uma aula de geografia que eles tinham que falar sobre os meios de comunicação. Aí a gente pensou, poxa, eu vou ler todo esse material? Não, você não precisa ler todo o material com eles. O material é um suporte para você. Você pode virar para eles e propor algo novo, que é o caso das metodologias ativas. Então, o que eu sugeri para eles? Vamos fazer o seguinte, cada aluno fica responsável pela leitura, tem que ser uma leitura crítica, tem que ser uma leitura atenta, porque vocês vão ser responsáveis por passar para os seus colegas essa leitura que você fez. Então, eles leram o material, eles absorveram o conteúdo do material e aprimoraram com outras conexões, internet, uma conversa com os pais, enfim, com outros professores, e eles tinham que apresentar para os demais colegas aquilo que eles aprenderam. Então, agora eu me lembrei da fala do professor Sato. Ele falou exatamente isso. O aluno também tem que ser responsável pelo seu aprendizado, né? Então, ali os alunos consultam o material, fazem a leitura, montam uma apresentação e apresentam para os colegas. E aí, o ouvir também passa a ser fundamental na sua aula. Com certeza. Então, e eles se sentem pertencentes, eles se sentem importantes. Eles falam, eu vou ser o professor. É o aluno no centro, né? De fato. Aí é protagonismo total, porque ele realmente fala. E nessa aula aí, a gente convidou os pais. Então, os pais desses alunos, eles entraram, não sei se dá para ver aqui do lado, eles entraram remotamente. Então, os pais assistiram, então eles deram aula para os adultos, montaram seus PowerPoints. Gente, eles são muito capazes. Esse é um quinto ano, tá? Mas você vai respeitando, né, a faixa etária, né? E eles surpreendem, tá? Tive cada apresentação incrível. Pode passar? Pode. Parabéns, vamos lá. Muito legal. Aula invertida. Talvez também. É a mesma? Porque deve ser o vídeo. Tá. Não me matem.
Será que Era eles travou? explicando, gente, muito fofinhos. Travou? Travou. É por Travou, causa do né? vídeo. É vídeo. Chegou no vídeo, trava. Era bem para eles verificarem como que isso realmente funciona de verdade. Acho que vídeo Enquanto não vai dar. a Ana não consegue colocar, só um parênteses. Muitos professores nos perguntam assim: muito lindo isso tudo que vocês estão fazendo, mas como é que vocês fazem 2 tempos de aula na semana? Essa é a pergunta que sempre fazem. Quer responder, Ana? Fala você, depois eu falo e aí uso aqui a minha metodologia ativa. Na verdade, gente, mais uma vez, eu já falei, já tive essa fala lá no início, o material é para te ajudar, ele não é a sua aula. A forma como você utiliza esse material são escolhas que nós, professores, fazemos. Né? Eu não deixei de usar o material quando eu usei a metodologia ativa, sala de aula invertida. O material ele foi usado, só que ele foi usado de forma diferente. Então, eu como professora, optei em ensinar aquele conteúdo que está na apostila, só que de uma forma diferente. Então, isso não significa que você não está usando material, você está usando. Só que você escolheu uma estratégia diferente de trabalhar aquele material que está na apostila. Tá bom? Mari, e aí se torna fundamental para a gente planejamento. E aí eu trago essa metodologia ativa que foi um projeto, né, para a questão do lixo na escola. Caminhando pelo pátio, eu e os meus alunos, a gente percebeu que tinha muito lixo, né, as lixeiras vazias e o lixo todo pelo chão. E aí a gente teve essa ideia de montar um projeto de conscientização, uma campanha do nosso lixo na escola. Né? Então, veja, como isso não ia dar certo se eu não tivesse feito um planejamento. Tem alguém com o microfone aberto. Demais, gente. Eu botei um vestidinho azulzinho. Será que eles querem falar com a gente? Alguém quer falar alguma coisa? A gente está terminando, tá, pessoal? Participaram da promoção da ligação da Tatá? Aguardei. Não sei qual ficar ligado. Calma aí, deixa eu tentar descobrir. Às vezes a pessoa nem sabe. Não sabe. Desligou. Pronto. Vamos lá. Então, esse é um gráfico de Gantt. A gente usa para montar projetos. Reparem que, assim, a ideia aqui é colocar 2 semanas, mas não usar todas as aulas das 2 semanas, tá, gente? A ideia é deixar uma gordura aqui. Porque, no primeiro momento, era a aula em sala de aula, aula expositiva, né? Trabalhando a questão do lixo, a qualidade desse material que pode ser reaproveitado, a questão da reciclagem, a questão da sociedade de consumo. Consumimos muito, produzimos muito lixo. Então, primeira semana, minha aula lá no quadro, usando material, beleza? E, obviamente, que na segunda eu abri um tempo de aula para a gente fazer um debate, trazer para discussão, né? Nas outras 2 semanas, na segunda e na terceira, na verdade foi mais na terceira mesmo, eu pedi que eles montassem cartazes, né? Com a questão do lixo da escola. Então, eu pedi que eles saíssem da sala de aula, né, com os celulares ou com máquinas fotográficas que tivessem, você trabalha em grupo, tá bom? Que eles pudessem fotografar o lixo mesmo da escola, qual a qualidade do lixo, o tipo de lixo que estava ali, especialmente após o recreio. Então, eles montaram cartazes sobre o tipo de lixo que a gente tinha na escola ali pelo pátio, né? Na terceira e na quarta semana, foi na terceira semana, mais um tempo de aula, eu pedi que a gente fizesse uma mobilização, né? Nessa mobilização, eles tinham que alertar aos outros alunos o quanto a escola estava suja. Não só as salas de aula, mas também a escola, o pátio. Então, a gente organizou um apitaço, mas um apitaço positivo. Cada aluno que fosse até a lixeira para descartar o seu lixo, ele levaria um apito e uma salva de palmas. Então, no primeiro momento, os alunos ficaram meio intimidados, mas depois a coisa foi fluindo, foi acontecendo. E naqueles dias, eu tinha alunos do Fundamental 2, tinha alunos do Médio, estavam todos no pátio, porque era uma semana de provas, então o intervalo da prova, todo mundo descia. E o apitaço aconteceu. E em certo momento, os alunos começaram a entender que aquele apitaço era uma coisa positiva. Então, eu vi alunos, assim, catando lixo na escola para jogar dentro da lixeira, para poder ouvir o apito. E aquilo deu tão certo. E a gente percebeu que, ao longo das semanas, o pátio foi ficando mais limpo, né? Depois do recreio. Aí a gente fez esse passeio, mais uma vez, pela escola. Só que agora, nas salas de aula, eu pedi que os alunos levassem seus cartazes
para todas as salas, em todos os segmentos, que mostrassem, olha como é que está a nossa escola, né? Cheia de lixo pelo pátio, nas salas de aula e tal. Os cartazes, né? Para fazer esse alerta. E aí a ideia era retornar depois, né? Fazendo um outro cartaz mostrando que o apitaço e que a nossa campanha, ela deu certo. E aí os cartazes mostrariam agora uma escola mais limpa. Então, eles montaram o antes e o depois, culminando com uma exposição que a gente fez na escola. A gente colocou os cartazes nos corredores e a gente comemorou com um lanche coletivo, para mostrar que assim, foi um trabalho em equipe, que a gente mobilizou a escola inteira e que os outros alunos foram motivados a participar também e que, de fato, a gente viu que a escola ficou mais limpa. Incrível. Esse aqui é um projeto grande, mas que sem Incrível. planejamento e sem a direção da escola, sem todo mundo mobilizado, não ia funcionar. Exato. Então, tem tudo a ver com o que a Ana Cláudia falou aqui no chat, Ana. Ela falou que a escola dela tem um projeto integrador, né? Então, é muito do que você falou, não é uma professora fazendo, são vários para acontecer um projeto, né, desse tamanho. Tem que e ela mobilizar. fala que desde o 2º aninho do fundamental, as crianças preparam uma aula sobre o nosso conteúdo do último bimestre para os demais amigos da turma. Que legal. Maravilhoso. Comprova como eles são capazes, né? Mas a gente precisa realmente desse envolvimento. Muito bom, Eu acho que agora. maravilhoso. Vamos lá. Acho que é a última agora, hein? Eu acho que é o último. Oh, meu Deus, tomara que aqui seja vídeo. é o último, não é vídeo, não. Mas Tá não aparecendo? passou. Não passou? Não. Eu não vou apresentar. Temos mais 2, tá? Mas o último eu não vou apresentar, não. Vou apresentar só esse aqui, eu vou falar. É uma atividade que a gente também faz fora de sala de aula, que é a observação do tempo meteorológico, tá, gente? Então, isso é muito legal. É uma tabela em que os alunos vão observar se tem nuvem, se está sentindo calor, se está sentindo frio, porque a percepção do tempo também ela vai muito dos sentidos, né? E aí você pode integrar com as aulas de ciências. Não deixa de ser um trabalho interdisciplinar de observação do tempo. Se eles acham que vai chover, se está ventando, se está chovendo. É claro que, assim, pelo menos no momento inicial da aula, não pode estar chovendo, né? Senão inviabiliza essa observação meteorológica, tá? Mas funciona bem, eles adoram. O último slide, Mari, eu não vou apresentar, não. Que aí eu tinha mais uns 2 também aí de atividade que eu botei no final. Tem, criatividade e protagonismo. Eu acho que é melhor a gente... Vamos encerrar? Vamos encerrar. A gente pede até desculpas por passar um pouquinho, mas o professor sabe como é que é, né, gente? Vocês são professores. Fala muito, pessoal. A gente se empolga, né, para falar sobre o que a gente faz, porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, a gente espera que, de uma certa forma, a gente tenha contribuído um pouquinho, né, para as práticas de vocês, que tenham surgido ideias legais e que vocês arrasem muito esse ano com esse material. Gente, perdão pelo tempo, mas foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu acho que dá tempo de a gente falar um pouquinho no chat ou não? Quem quiser, tá, pessoal? Quem quiser sair, porque está na hora do almoço. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. Parece que tem um link de satisfação, de pesquisa de satisfação, para quem puder responder. A gente que compartilha, a Cláudia está aí? Já compartilharam alguém. Já está aqui, já está aqui. Já. Aí tem Obrigada, Tassi, a Jéssica também, excelente. Tá. Viu, Mari? Como foi bom vocês falarem durante a apresentação do chat, que a gente já foi trazendo. Que bom Rebeca, que vocês gostaram. Flávia, Érica, Cristiane. Convido vocês a darem uma olhadinha no material do professor, tem muita coisa legal lá. E a gente fez com muito carinho, tá, pessoal? E qualquer coisa, né, falar para a Cláudia, né, que é a assessora, que estamos disponíveis aqui, né, para trocar, para dividir, né, e se precisar dar ideias, a gente está aqui também, para desabafar também estamos. Professores! As professoras dos colégios vicentinos agradecem a contribuição de vocês. Que fofa, Silvia. Que Obrigada bom, Silvia. Obrigada, Silvia, Ana Clara, Thaís, Daniela. Ana Cláudia. Rita. Maria. Cláudia. Obrigada. Érica. Estamos juntas, gente, que a nossa profissão faz a diferença. Então, isso aí. Que a gente foi um prazer. Que vocês precisarem, estamos juntas. E seguimos aí na nossa jornada nessa educação. Tá isso bom? Aí. Um beijo. Gisele, Fernanda, Rita.
E é com você, Cláudia. Luciana, Van Gogh. Olha, o Colégio Van Gogh, São Paulo. Que legal. É Gisele Barroso. Ah, é? Gente, tem muito Barroso. Tô É impressionada. Gisele Barroso e a Ana Paula Barroso. Não é isso? Ah, Acho que não é. sei. A Cláudia está falando aqui, as autoras trouxeram muitas práticas. Ah, que fofa. Cláudia, você não vale. Você é muito fofa. Priscila tá aqui. Priscila, você quer falar alguma coisa? A gente fala muito, hein? Não, eu entrei para substituir a moderação da sala, então estou aqui para apoio de vocês, caso vocês necessitem de alguma coisa, mas temos como encerrar a apresentação, é isso? Sim, sim. Sim, Então, para perfeito. não atrasar o pessoal. Ah, tem gente de mão levantada. Para não atrasar português. Na verdade, sim. Priscila, tinha minha apresentação de português. Tem agora. Vai ser agora? Entendi, é na sequência, né? Acho que sim, né? Então Sim. pode seguir, Posso seguir? pode seguir. Porque não tinha outra sala. Na verdade, a sala continuava aqui. Perfeito, Né? então pode dar sequência. Eu Qualquer entendi coisa, isso. eu estou Não é? aqui, qualquer dúvida, qualquer necessidade, pode me acionar, tá bem? Eu vou mutar meu microfone e minha câmera. Só peço a gentileza para que todos tenham preenchido, de fato, a pesquisa de satisfação, que é muito importante para a gente, e agradeço a todos que tiveram até agora aqui conosco, tá bom? Obrigada, Priscila. Tchau, tchau. Imagina, tchau. Obrigada, Priscila, Ana Paula, Mariana, super obrigada a todas Um abraço. Tchau, tchau. Então vamos lá, vamos iniciar português. Então, eu só fiquei vendo a programação, que a gente tinha um intervalo e depois tinha a minha apresentação, mas também não sei o quanto que a gente tem de tempo, Priscila. Na verdade, o seu bloco está previsto para encerrar às 11h50, né? Deixa eu só abrir aqui direitinho a programação. Anos iniciais. Só um minutinho, tá? Porque eu tô compartilhando com duas telas. Oi, Mariana? Alguém? Autora na escuta? Oi, é Flávia, desculpa. Me perdoa. Eu tenho aqui que vocês... Só um minuto. Na verdade, eu tinha das 11h50 ao 12h50 para vocês, né? Isso. Então, a gente vai iniciar agora. A gente pode seguir sem intervalo, eu acho, porque a gente já está bastante atrasado. Sim. E pode iniciar, então, a gente contabiliza 1 hora a partir do início do seu início. Eu posso fazer, na verdade, eu posso dar uma corridinha e terminar 12h50. Perfeito. Se você conseguir manter o conteúdo, tranquilo. Tá bom, vou dar uma corridinha, então. Gente, eu acho que, assim, primeiro, prazer. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que continuar e terminar a apresentação, né? Depois da apresentação da Tassi, da Roberta, né? Da Mariana e da Ana Cláudia, são apresentações muito bacanas, que eu acho que eu só vou encerrar mesmo e trazer algumas contribuições de língua portuguesa. A própria palestra, né? Acho que tudo que a gente foi falando hoje durante a manhã, tudo vai se complementando, né? E por mais que cada uma estivesse trabalhando no seu projeto, na sua área, né, de atuação, eu acho que todo o sistema, todo o material foi produzido de forma muito parecida, né? Todos muito engajados, querendo trazer a máxima de possibilidades aí de aproximação do que a gente está vivendo, porque a gente sabe o quanto a educação foi se transformando muito rápido ao longo desses últimos anos, né? Então, que nós, professores, a gente teve aí que dar uma corrida pensando em como que o ensino, mesmo essa relação de ensino-aprendizagem foi se transformando. Então, eu agradeço todas as apresentações anteriores, eu acho que eu vou só ir dando aí, recheando ainda
contribuíram hoje. De novo, deixo o chat hoje totalmente aberto, no finalzinho a gente pode trocar, mas vamos escrevendo durante a apresentação, e eu vou aqui compartilhar a minha tela, só que eu não estou com possibilidade de compartilhamento. Priscila, você consegue me ajudar? Eu estou aqui tentando alterar o seu status. Eu vou precisar pedir ajuda para a Renata, que não está ativando para mim, para você se tornar um apresentador. Só um minuto, tá? Combinado. Bom, imagino que todo mundo deve estar com fome, eu já vou então falando aqui um pouquinho para a gente não perder muito tempo. E todo mundo deve estar morrendo de fome para almoçar, mas então eu vou rápido. Eu sou a Flávia, né? Sou uma das autoras dos cadernos e dos livros de português, de língua portuguesa dos primeiros anos, né? Sou eu, a Flávia, Aline Castro, também, que é uma das autoras que trabalha aqui junto com a gente, nossa diretora pedagógica, então ela é minha parceira. A Yasmine, que também Passos, que também trabalha no PH, e a Cris e a Cristina e a Lúcia Maria. Então, a gente tem aí uma parceria. Na verdade, a Lúcia Maria e a Cris fizeram parte do primeiro caderno, e os últimos 3 cadernos, quem elaborou fui eu, a Aline e a Yasmine. Então, eu vou contar um pouquinho da onde que eu parto, né? Então, eu não sou não trabalho no PH, não sou professora do PH, eu sou de São Paulo, toda a minha formação aconteceu aqui em São Paulo, eu nasci aqui, sou formada em psicologia, inicialmente, e logo que eu estava no meio da minha graduação, eu fui trabalhar em uma escola e me apaixonei pela escola e nunca mais saí. Então, depois da psicologia, fiz a minha graduação em pedagogia e depois fiz uma pós em alfabetização, aqui também em São Paulo. Toda a minha formação, ela eu fiz a minha formação toda pensando nos anos iniciais, né, nas crianças de educação infantil e anos iniciais. No comecinho da minha carreira, eu me debrucei muito no desenvolvimento das crianças pequenas, de bebês, e depois eu fui vendo, fui entrando em contato com a alfabetização e fui me encantando por esse mundo da alfabetização. Então, trabalhei muitos anos como professora, depois como formadora do Instituto Natura, enfim, de algumas instituições grandes, e depois somos em 2018. Hoje eu trabalho como coordenadora pedagógica de uma escola aqui de São Paulo, e também das crianças de 3 anos, de 3 a 6, né? Então, tenho aí uma prática como coordenação nessa área. Será que a gente consegue agora? Consegue sim, Flávia, tá tudo Boa. certo. Então, eu vou fazer aqui meu compartilhamento de tela. Eu não consigo ainda. Não aparece aqui para mim a possibilidade. Será que eu tenho que entrar e sair? Flávia, ela alterou o seu status. Eu vou verificar com ela novamente, porque para mim não está aparecendo essa opção. Se quiser entrar e sair para a gente ver se consegue alterar, vamos ver. Às vezes é um bug da plataforma. Tá bom, eu vou e volto. Ainda não aparece aqui para mim, Priscila. Como é que será que eu faço? Eu vou verificar aqui. Vocês me escutam aqui? Oi, eu te escuto, sim. Me vem. Gente, desculpa o bug.
Eu vou pedir ajuda para uma outra pessoa, tá? Agora. Só um minuto, eu vou mutar meu microfone para eu ligar para essa pessoa. Um minuto. Tá bom. O que eu posso fazer, Priscila, é de repente compartilhar com você e você compartilha? Ou de repente. Porque não tá. O compartilhar aqui para mim não aparece como possível. Oi, Flávia, se você quiser ir me enviando a apresentação, a Sandra está entrando para dar um help para a gente, tá? Mas pode Qual é enviar seu para mim sua e-mail? apresentação, é CI, CI, FA, FA, RE, RE, LL, LL, arroba @uol.com.br. uol.com.br. Compartilhei. Estou abrindo meu e-mail aqui. Chegou? A gente testa antes, faz tudo antes e as coisas acontecem, né? Essa tecnologia de novo pegando a gente. E nesse finalzinho que já está todo mundo cansado, a gente já está atrasado ainda dando esse problema. Gente, mil desculpas. Eu vou, acho que, então, Priscila, ir continuando aqui sem apresentação, vou falando um pouquinho, e aí, quando você conseguir, a gente
Flávia, pode ir seguindo mesmo na fala. Eu tô precisando fazer um login, porque tá, acho que na nuvem a sua apresentação, né? Eu tô precisando fazer um outro processo, não foi só baixar o anexo. Então, pode ir dando sequência, assim que eu conseguir, eu te aviso. Tá bom. Ai, gente, desculpa, mas depois eu também compartilho com vocês. Mas, então, eu vou falando por aqui, depois, quando der, se precisar de qualquer coisa, você me interrompe, tá bom, Priscila? Bom, gente, primeiro que eu queria contar é que o nosso material ele tem um grande desafio, né? Porque eu escrevi o material das crianças de primeiro ano de língua portuguesa. Então, eu acho que quando a gente pensa em um material didático de língua portuguesa para primeiro ano, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a nossa grande responsabilidade de alfabetizar as crianças, né? Então, assim, quando elas chegam da educação infantil, primeiro ano, né, que as coisas vão se formalizando, lógico que a gente já vem trabalhando... Flávia, Oi. desculpa te interromper de novo. Eu preciso que você Imagina. me envie num outro e-mail. Conseguiu, Você precisa me dar acesso. É no tá, peraí. Priscila Cifarelli. Eu acho que eu vou colocar no chat para você, para não ter problema. Priscila, ele acabou de me dar share aqui. Então, foi? A apresentação foi? Foi. Agora deu certo. Ufa! Então, acho que não sei o que aconteceu, apareceu agora. Não sei o que Combinado. travou aqui, mas apareceu? Apareceu sim. Pode seguir. Muito obrigada. Ai, que bom, gente. Ufa. Então, aqui são as autoras, né? Então, que a gente falou um pouquinho, da Aline, a Cristina. Infelizmente, elas não puderam estar aqui hoje comigo, então eu estou com a grande responsabilidade de assumir essa parte. Então, eu estava aqui, né, gente? Então, que eu acho que, assim, quando a gente vai pensar em primeiro ano, a gente tem um grande desafio de alfabetizar as crianças, e que são desafios enormes que chegam no primeiro ano, pensando aí em toda a responsabilidade desse material, né? Então, quando a gente começou a trabalhar nessa produção desse material, a gente se viu com muitos desafios, né? Primeiro, acho que tem um grande um primeiro desafio diferentes modos de aprendizagem das crianças, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente já falou ao longo de toda a manhã, né? Dessa manhã tão rica que a gente teve essa troca, como que as crianças aprendem? A gente sabe que, principalmente, a alfabetização é algo muito desafiador para a gente dentro de sala de aula e que a gente tem diferentes modos de aprendizagem, né? Num segundo momento, a gente tem realidades completamente diferentes. Então, eu estou aqui em São Paulo, vocês estão no Rio, a gente sabe que tem Ceará, que tem Paraíba, enfim, um monte de estados aí que são... a gente tem aí situações muito diferentes entre eles. Então, quando a gente foi pensando esse material, a gente foi pensando justamente nessa diferença dessa regionalidade, né? E como as aprendizagens estão postas com relação a isso, né? E também, quando a gente vai pensar em alfabetização, a gente sabe que a gente tem aí várias experiências e possibilidades de ensinar de formas diferentes, né? Então, a gente tem metodologias e abordagens que são distintas, pensando aí na alfabetização. Então, a gente sabe que a gente tem essa aproximação à questão fonética, a gente sabe também que a gente tem uma possibilidade de uma abordagem mais socioativista, enfim. Então, a gente podia ir para vários caminhos e a gente se deparou e falou, bom, então, e aí, o que vai ser o nosso norte, né? Então, desde o início, né, toda a equipe da Somos e do Sistema PH, né, a gente sempre trouxe a BNCC como nosso norte, sempre para poder pensar aí no norte do nosso material, né? Então, tudo que a gente compôs, tudo que a gente trouxe dentro do material, ele está alinhado à BNCC, né? Então, como as meninas colocaram na outra apresentação, né? Que tudo parte da BNCC, como pensando nas competências e nas habilidades e nos conhecimentos. Então, mesmo na educação inicial, né? Nos anos iniciais, para as crianças, para a alfabetização, a gente também pensou nessa abordagem mais aproximada ao que a BNCC traz, né? E pensando na BNCC, a gente tem uma premissa, né? E sempre foi um pilar do nosso material que a gente desenvolveu, aproximar de uma abordagem mais construtivista, socio-interacionista, né? Então, o que isso quer dizer? Quando, acho que tivemos hoje na palestra, né, logo no comecinho da manhã, isso ficou muito claro, que nosso material está muito alinhado com todas as propostas, né, com todos
todas as áreas, e também pensando nessa nova, no que essa nova educação nos traz, né? Então, nova educação no sentido de que agora a gente olha para essa criança como um grande protagonista do aprendizado dela, né? Então, é daí que a gente parte. E também a alfabetização, a gente pensou nisso, né? Então, foi muito desafiador para a gente pensar num material que pudesse construir a partir dessa relação, né? Primeiro porque a gente queria que todo o material conversasse o tempo inteiro com vocês dentro de sala de aula, né? Então, eu acho que uma das grandes premissas desse material é que esse diálogo entre o professor, né, e o aluno seja um grande norteador do dia a dia de vocês, né? Então, que esse ponto de troca ele esteja dado nesse material, tanto em várias partes desse material, a gente vai vendo ao longo dos cadernos, né, que a gente tem em vários momentos esse momento de diálogo, e que também a gente já se falou aqui dessa relação de escuta, né? Que não é só o diálogo porque a gente está trocando, mas o diálogo ele tem várias situações ali que estão postas em jogo. Então, o falar, a alternância, quando a gente um fala, o outro escuta, né? E que escuta é essa? De que lugar que eu estou escutando? Eu achei muito interessante quando o Harley traz hoje, né? Dessa escuta pelo escutar, né, da escuta enquanto audição e da escuta ativa, no sentido de que a gente está escutando e que a gente está processando o que a gente está escutando. E eu fiz uma relação muito próxima dessa escuta quando a gente tem alfabetização, né, da alfabetização funcional, né, de como que isso também a gente precisa trazer como pensamento, né, todo o nosso material que ele está sendo construído numa relação desse diálogo com essa escrita e a leitura funcional, né, e crítica do aluno, né? Então, acho que outra questão bem importante, que é uma premissa, né, desse material, é essa relação desse ensino-aprendizado, então, que o aluno, ele é, sim, um aluno ativo, um aluno que participa, um aluno que vai, dele, é a partir dele que a gente parte, né? É a partir desta relação, da relação dele com o aprendizado, do aprendizado que vai partir, né? Então, eu acho que todo o material traz esse convite para a gente trazer esse processo de ensino-aprendizagem como uma relação aí do aluno com o professor, né? E acho que outra coisa que eu acho que também foi uma coisa que foi norteando esse material é essa avaliação formativa, né? De como que a relação do aluno e tudo que ele produz está composta dentro do material, né? Então, tudo que ele faz, ele um ator, né, do que ele faz, ele é um produtor do que ele faz, e ele também precisa se relacionar diretamente com esse material e com a produção dele dentro do material, né? Então, é algo que a gente foi construindo bastante, foram nossos grandes pilares, né? Pensando aí também em coisas que a gente já falou um pouquinho hoje, mas eu vou ser um pouco repetitiva até para isso ficar dentro da nossa prática, isso ser cada vez mais intenso e fazer parte, porque eu acho que quando a gente vai pensar nas aulas, né, a gente às vezes tem já um planejamento que é nosso, de muitos anos que a gente já trabalha com isso, mas que eu acho que hoje a gente precisa aí poder pensar em várias situações que são novas para a gente poder pensar esse aprendizado, né? Então, de novo, sempre partir, né, de conhecimentos prévios dos alunos. Então, uma coisa também que já foi falada hoje, né? Então, como que a gente dialoga com tudo que o aluno já tem, né, de conhecimento. Então, é importante que a gente levante e escute de novo, né, não só levante só por levantar, mas que a gente sim escute, que isso faça parte, que isso faça sentido para os próximos planejamentos que a gente vai ter, né? Então, assim, né, para a gente pensar quais são as ideias, as informações, né, e as representações que sustentam a aprendizagem do aluno sobre o novo tema, né? Então, o que ele já tem, o que ele já aprendeu que vai fazer com que isso seja a bagagem desse aprendizado novo que vem aí, né? Então, o próprio Harley fala muito dessa aprendizagem ativa, né, da aprendizagem significativa, que é isso, né? Então, a gente vai pensando nessa aprendizagem que
o que eu já fiz tem que se relacionar com o que eu vou fazer em seguida, né? Com esse novo aprendizado. Então, a gente vai fazendo muito dessa relação, né? Então, acho que outra questão, quando a gente vai pensar nesse conhecimento prévio, né? A gente também vai pensar nessa formulação das hipóteses que as crianças vão pensando a partir de algo que se apresenta. Então, pensando na leitura e na escrita, né? Então, quando a gente pensa ali, quando a gente vê um aluno que está começando a escrever, começando a pensar sobre o sistema da escrita, a gente tem que entender qual a hipótese que ele tem daquele conteúdo, né? Da leitura e da escrita. O que ele pensa sobre a escrita? Ele já sabe sobre as letras? Ele já sabe pensar ali que, juntando duas letras, eu consigo fazer um som ou não? Enfim, a gente vai, então, pesquisando muito nesse início de ano, né? Então, a gente sabe o quanto esse início de ano é importante para a gente conhecer como cada aluno está, conhecer em que momento que cada aluno está, para a gente poder também ir trazendo aí as situações que sejam pertinentes àquele grupo de crianças, né? Então, é interessante que a gente faça, né, que eles tenham as formulações das hipóteses, pensando tanto na escrita quanto na leitura, né? E aí depois a gente vai desenvolvendo, pensando nesses gêneros, né? Bom, eu acho que é importante também só da gente lembrar outra coisa que ficou muito no nosso pano de fundo, quando a gente foi elaborando o material, né, que é esse papel do professor, né, que eu acho que o material a gente sempre pensa a partir da nossa prática, no que faz sentido para a gente, e como transpor para vocês tudo isso que a gente tem de experiência, né, e como transpor em cadernos, né, principalmente no caderno do professor, mas também no dia a dia da sala de aula, né? Então, o que ficou para a gente muito no norte, né, que esse professor, ele é um professor que ele é um mediador, né, aí do conhecimento. Então, ele tem o caderno, ele tem o conhecimento dele, e como que ele vai fazer essa mediação dessas atividades, né? Então, que eu acho que uma coisa que é muito importante a gente trazer sempre para vocês, que assim, o professor como mediador também, ele tem que pensar que esse aluno mostrar o que sabe, né? Mostrar o que ele tem aí, que é o que a gente já falou, desse conhecimento prévio, né? Eu acho que também tem uma questão fundamental, que é sempre conhecer o aluno, falei um pouquinho agora, que é entender da onde que esse aluno parte, como que ele chega, quais são as necessidades dele, quais são os desafios, por que caminho que eu vou com ele e com aquele grupo, né? Porque é um aluno dentro de um grupo, que eu acho que também é outra grande desafio do dia a dia, né? É entender aí como que cada criança tem o seu jeito de aprender, está numa etapa aí do desenvolvimento, do aprendizagem, e como que eu vou trazer isso para o coletivo, né? Então, quando a gente conhece bem cada aluno, a gente consegue fazer os agrupamentos, a gente consegue aí pensar em subgrupos, em atividades que a gente vai trazendo aí possibilidades de enriquecer o aprendizado e trazer outras experiências de situações de sala de aula, para eles poderem aprender da melhor forma possível, né? Então, de novo, né, como a gente saber de fato como que o aluno aprende. Então, hoje a gente também foi falando de algumas situações de sala, das metodologias ativas, que eu acho que aí são as estratégias que a gente usa para entender como que cada um vai aprender da melhor forma, né? Então, durante os nossos cadernos, né, dos nossos módulos, a gente também foi tentando diversificar atividades em que a gente pudesse trazer grupos menores, grupos maiores, em que a gente pudesse trazer também situações didáticas diferentes, né? E aí eu acho que também uma ideia interessante do professor era que ele tem uma intenção, uma intervenção, né, com uma abordagem que tem aí uma clareza de que a gente parta da investigação e da hipótese do aluno para a gente poder fazer a intervenção, né? Então, a gente não trazer a resposta pronta, né? Mas sim sempre poder estimular e desenvolver boas perguntas para ele continuar a querer aí desenvolver as hipóteses de cada um, né? Então, acho que essa é a grande chave do professor. Outra questão, né, que eu acho que a gente traz aqui, não tão claramente nos cadernos, mas eu acho que é importante a gente falar também dessa possibilidade do erro, né? Que eu acho que quando a gente tem aí uma situação do caderno, tem uma situação de práticas, às vezes, né? Que a gente pensa que o erro, ele é
uma coisa em que o aluno não aprendeu ou não está em contato aí com as questões, enfim, ou que não está correspondendo aí uma expectativa específica, mas pensando nessa abordagem, né, em que a gente vai olhando para o aluno enquanto o detentor e o formador do próprio aprendizagem, do próprio aprendizado, né? O erro, ele é um lugar de aprendizado também, né? Ele não é o lugar do não conseguiu, da falha, mas sim o lugar de considerar aí como uma possibilidade de intervenção importante e super rica para ele poder aprender assim em cima do desafio, né? Então, eu acho que é a partir do que as certo, ou que o não, ou a dificuldade ou o desafio do aluno, né, que ele repense esses seus esquemas que já estão propostos ali, né? Então, às vezes, numa situação de confrontamento de hipóteses, né? Estou falando aqui de leitura escrita, então, uma criança que está silábica com uma criança que está silábica alfabética, né? No momento em que a gente vai trazendo esse confrontamento das hipóteses, é que elas vão aprender cada vez mais, né? Então, eu acho que é a gente usar muito nessas estratégias, em que um vai aprendendo muito com o outro. E a gente sabe que hoje a gente tem muitas pesquisas de como hoje os alunos aprendem muito mais entre eles, entre os pares, né, do que às vezes até pela mediação do professor. Então, é muito importante que a gente tenha dentro de sala de aula essas situações em que a gente confronte as ideias entre eles para que eles próprios possam interagir entre eles, né? Então, isso é uma grande também pulo do gato, né? E no momento em que esse professor vai fazendo essa mediação e construa, né, essa possibilidade para uma autonomia da criança, que ela sim consiga confrontar sempre as possibilidades dela de confrontamento de se está indo para um lado para o caminho certo ou para o caminho, enfim, que é um desafio para ela, né? Eu acho que também, estou falando rápido, gente, de um jeito mais de apresentação mesmo do material da abordagem, para a gente poder, assim, pensar juntos, né? Porque eu acho que o material de língua portuguesa tem essa característica da gente poder pensar um pouco nessas especificidades da língua, né? E desse aprendizado, né? Então, acho que para a gente nunca perder de vista, né? Que sempre a gente pensando nas atividades, a gente pensou sempre no uso social da língua real, né? Então, assim como nos outros cadernos, né, a gente tentou trazer atividades e todas as nossas intenções com as aulas e com as sequências eram para que fizessem sentido para as crianças, né? Que a gente fizesse todas as atividades que fossem aproximadas ao cotidiano de cada uma, lógico que muito mais aberto, mas também pensando no que elas vivem no cotidiano, pensando aí muito nesse uso social da língua, porque quando a gente traz a língua pela língua, né, o uso real, né, da escrita, ele faz muito mais sentido para a criança aprende com muito mais sentido do que quando não está associado ao uso social. Então, por exemplo, quando eu vou falar no módulo de bilhetes, né? Então, quando a gente tem um módulo do caderno que é basicamente sobre o gênero bilhete, né? Então, quando a gente vai falar desse módulo, a gente vai pensar em situações que são do cotidiano delas, que ela vai mandar um bilhete para outra sala, perguntando, enfim, sobre alguma coisa do dia a dia da escola, enfim. Então, que sempre esse uso social da língua esteja inserido no dia a dia delas, né? Então, isso foi um norte também muito grande para a gente, né? Outra coisa, pensando nas atividades contextualizadas, então, para a gente também isso foi muito importante nessa construção desse material, que todas as atividades fizessem sentido para elas, né? Então, que elas estivessem aí no cotidiano delas, que elas estivessem apropriadas e fizessem sentido, né? Então, para tudo isso acontecer, né? E para isso tudo ter uma aprendizagem significativa, né? Então, que é isso, né? Da gente poder pensar que a criança vai aprender muito mais quando as situações são significativas e contextualizadas, né? Então, esse também foi um grande norte dos nossos cadernos. Então, quando a gente também está falando aí, né, de aprendizagem significativa, a gente está falando em atribuição de significado, né? Então, do que é aquilo, do uso real daquela situação, né?
que a criança consiga utilizar suas próprias palavras, utilizar seus próprios recursos aí em cada situação. Então, quando eu falo aqui, né, na situação da gente poder respeitar cada atuação das crianças, o que cada uma traz, né? E sempre fazer essa relação desse novo saber com o aprendizado, que é alguma coisa que prévio que já tinha sido, que era relevante, né? Então, que é isso que a gente já tinha falado anteriormente. E acho que é isso, né? Para a gente sempre pensar nessa situação aí de como que o aprendizado se dá, né? Aí eu vou entrar um pouquinho no nosso caderno, né? De como que ele está estruturado, que ele é um caderno que o caderno do aluno ele está sempre ele é muito parecido com a estrutura de todos os cadernos, então eu vou ser um pouco repetitiva aqui de novo, né? Porque eu sou a última, enfim, então as meninas já falaram dessa estrutura que a gente tem em todos os. Também eu acho isso muito interessante de como todos os cadernos têm a mesma estrutura, né? Então a ideia é que as crianças se apropriem mesmo, de fato, com todos essa sequência de atividades, né? Porque no final das contas, cada módulo é um projeto, né? Então eu acho muito interessante porque eu trabalho há muitos anos em escola, sempre fui professora de escola com abordagem construtivista, né? E todo o meu trabalho sempre foi a elaboração de temas e projetos, né? E para mim, quando o convite da Somos veio para ser autora, né, desse livro, né? Para mim foi muito importante que fizesse sentido com a minha prática, né? E quando eu fui vendo toda a estrutura do caderno, ela fez muito sentido com a minha prática, no sentido de que todo módulo ele é uma grande sequência de atividades com um tema que a gente elege, né? Então, pensando aí em cada módulo, um grande tema que nos norteia, e aí a gente vai fazendo aí um destrinchar, né, uma sequência didáticas a partir de cada tema, né? Então, acho isso interessante da gente pensar, né? Que eu acho que vai fazendo um pouco dessa relação com outras didáticas aí, né? Pensando aí mais na teoria, né? Então, e pensando também, né, nessa relação da leitura e da escrita, mais importante ainda está super contextualizado e pensando aí em algo que tem um começo, meio e fim, né, e que ele não não seja totalmente desconstruído. Então, para a gente sempre teve o cuidado de fazer um tema único para cada módulo e que ele seguisse nessa estrutura. Então, sempre com uma abertura de imagem. Então, na abertura tem uma abertura de imagem, que a gente possa conversar sobre imagem, que a gente possa trocar sobre imagem, que a gente possa levantar hipóteses, fazer o conhecimento prévio das crianças, entender o que elas conseguem ver daquilo, de novo, trazer a questão da escuta, né? Depois, no Para Começar, a gente tem essa introdução, né, do que vem a seguir nesse módulo. Então, a gente vai separando os módulos pelos gêneros. Então, cada módulo a gente tem um gênero específico de leitura, né? Então, a gente tem aí o gênero de poesia, de bilhetes, da receita, de contos clássicos, de fábulas de Esopo, enfim, cada um a gente tem lá uma proposição de um gênero específico, aliado também sempre às questões ortográficas do material, né? Então, a gente também, todo o trabalho do material também tem a parte curricular, que é das competências e habilidades da BNCC, então a gente foi dividindo os gêneros, pensando aí nas questões ortográficas também, né? Então, para começar, a gente tem essa introdução, para aprender, a gente tem um desenvolvimento desse tema, né? Que eu acho que é sempre um aprofundamento, então um desenvolvimento de fato aí do tema. Gotinhas do saber, que são sempre as curiosidades, o que a gente pode querer mais, né, do material e do tema. Sempre leitura de imagem, que eu acho que também tem uma ampliação de repertório, alguma coisa aí que vem para contribuir. Um Para Explorar, que tem um aprofundamento, que é nesse momento que a gente traz as questões ortográficas também do material, né? Depois, Para Praticar, que é a prática do aluno de fato, para o aluno poder entrar em contato, né, com o que ele realmente aprendeu, em um momento em que a gente faz aí
uma relação dele com o material, que eu acho que é importante também até para a gente poder pensar nessa metacognição aí do aluno, e um para concluir, que é uma síntese desse grande conteúdo para o professor aí também trazer como possibilidade. E esse para conectar, que de novo essa característica de trazer a interdisciplinaridade do material com outras possibilidades. E os materiais complementares são materiais que a gente vai usando ao longo de outras atividades, né? Então, esse é basicamente o que tem em cada módulo. A gente hoje tem 4 cadernos, um para cada bimestre, dividido bimestralmente. Os 2 primeiros têm 8 módulos e os 2 segundos 6 módulos. Então, a gente tem um total de 28 módulos e que cada um corresponde a mais ou menos, gente, uma semana letiva de aula, né? Então, a ideia é que cada um comporte nessa semana, é isso que, né, cada escola também tem a sua particularidade, de quantas aulas tem de português na semana, enfim, então isso tudo também vai se ampliando e vai tendo aí, cada escola, a sua particularidade. Então, às vezes, vocês vão usar todo o material, às vezes não. Isso é uma coisa que eu acho que também é bem importante de falar, que esse nosso material, né, ele tem uma característica que ele foi o que a gente pensou que todo o currículo pode ser abordado a partir dele, mas é lógico que vocês também vão trabalhando conforme a necessidade de vocês, né? A gente também tem o manual do professor, que sempre dialoga direto com o caderno do aluno, e aí eu acho uma coisa importante de falar, né, é que tudo que está dentro do caderno do aluno está explicado dentro do manual do professor, né? Então, eu acho que a primeira coisa mais importante de vocês fazerem é ler com muito cuidado esse material do manual do professor, porque é ali que tem toda a riqueza do nosso material, né? Eu acho que a gente, às vezes, se debruça, não sei quanto mais, mas, assim, o manual do professor, para a gente, ele é muito importante, porque é a partir dele que vocês vão se dialogar com o caderno do aluno, e é a partir do manual do professor que vocês também vão fazer essa mediação da sala de aula. Então, ter isso muito apropriado para vocês é muito importante, que vocês tenham essa troca e tudo mais. E aí eu acho que, de novo, a gente pode abrir aqui para quando vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão ou qualquer sugestão, também trazer para as assessoras, também isso ser um diálogo, porque para a gente é muito importante entender o que faz sentido para vocês também, ou o que está faltando, para a gente também reformular, pensar e pensar nessa reformulação a partir do que vocês também estão sentindo a partir do material, né? Acho que só para a gente também pensar assim, que é lógico que todo o nosso material está lá, tudo isso está explicado dentro dos cadernos e do material do manual do professor, mas eu fiquei com vontade de aprofundar um pouquinho também em uma aula, né? Eu sei que a gente tem lá sequências, as meninas também apresentaram muitas sequências, mas eu gosto também de pensar em uma aula, porque eu acho que a gente fica muito com a sequência na estrutura do planejamento, e às vezes a gente também precisa preparar cada aula, né? E eu acho que uma aula ela começa muito antes da aula em si, né? Então vocês sabem o quanto que a gente já falou também aqui, mas como é importante esse planejamento prévio do professor, então sempre ter várias possibilidades de planejamento, então se um deu certo, o outro não deu, então vocês poderem ter essa flexibilidade com o planejamento, né? A gente sabe o quanto a sala de aula é muito dinâmica, então esse planejamento muito detalhado do que vai acontecer é muito importante, né? Eu acho que outra coisa importante de pensar a partir do material, né? E principalmente na questão da alfabetização, considerar as necessidades daquele grupo e na heterogeneidade das crianças, o como cada uma é diversa dentro daquele grupo, e sempre poder pensar em divisões de grupo, pensando nas hipóteses de escrita. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente pensar o quanto a aula começa muito antes, né? Pensando e sempre pensar nessa intenção da atividade. Quando eu vou planejar aquela atividade que está né, quando eu vou começar pela leitura de imagem, por que eu estou começando aquilo, né? Qual é o meu objetivo de aprendizagem e como que eu vou fazer esse registro dessa atividade? Porque eu acho que quando a gente tem isso muito detalhado, a gente consegue ir entendendo cada vez mais o que eu quero com cada coisa e como que o meu aluno está com relação àquele objetivo de aprendizagem. Isso tudo está dentro do manual
do professor, né? Então a gente traz isso, a gente traz essas em como planejar essa aula, mas eu acho que é importante, como a gente está no começo do ano, a gente relembrar tudo isso, né? E como é um privilégio também para a gente poder estar aqui e começar esse ano, e a gente, como professor, tem o privilégio de sempre poder recomeçar, né? Todo ano a gente tem uma situação de pegar novos alunos, numa nova sala, de poder recomeçar um trabalho, de pactuar aí um monte de situações em que a gente quer começar esse ano, né? Então, eu acho que é um privilégio da gente poder ter esse recomeço, então, da gente poder pensar, a gente que eu vou planejar cada aula, né? Como que eu vou pensar nesse ano dessas crianças, com esse grupo de crianças, né? E eu acho que sempre também, né, pensando nessa aula, num posterior, numa reflexão posterior. Então, como que isso vai, como que essa aula vai o que aconteceu nessa aula? O que aconteceu? O que não aconteceu? Aonde que podia ter ido? Qual o encaminhamento que eu podia ter dado? Enfim, poder também ter uma reflexão final sobre essa aula, né? E aí eu tenho trabalhado muito com uma escola aqui em São Paulo, que a gente tem trabalhado muito com metodologias ativas, então é uma coisa que a gente está muito no nosso dia a dia, e essa interdisciplinariedade também acontecendo muito, e a gente começou a perceber o quanto a gente também pensar nessa dinâmica de aula, não sei quanto que é a hora-aula de vocês, né, mas essa hora-aula que a gente precisa dividir ela em algo muito específico, né, que tem gente nesse planejamento. E é uma coisa que a gente também faz nos cadernos, né? Que é sempre pensar numa abertura, num desenvolvimento e numa conclusão. Nem que seja em meia hora de aula, ou que seja em 50 minutos de aula, mas que tenha esses 3 tempos, assim. Nem que seja 5 minutos de uma coisa, 20 minutos de outra e 10 de outra. Mas que a gente tenha aí um norte nesse planejamento em que a gente consiga encerrar a atividade nela mesma, em que ela não fique também, às vezes, também sempre tão para frente, né? Que a gente tem visto quanto esse dinamismo, ele tem um engajamento, né, na aula, e ele também tem essa múltipla possibilidade de aprendizado. Então, a criança que às vezes não tem um engajamento, ela vai poder ter mais recursos aí pensando nessas diferentes estratégias, né? A gente tem pensado muito nessa aula mais dinâmica, né? E eu acho que mesmo com crianças de 7, 8 anos, né? Então, eu pensei aqui em trazer rapidamente aí uma estrutura de uma aula em que a gente trabalha dinamismo, né? Então, pensando nessa aula em começo, meio e fim, nessa estratégia da gente pensar ela muito especificamente. Então, a gente sempre pensando que toda aula tem uma abertura, né? Como a gente já falou, de imagem, né? De como que a gente pode pensar aí que essa abertura pode ser a partir de uma imagem, né? Então, a gente observar a imagem, a gente conversar com os alunos e pensar nessas perguntas, nas propostas que eles trazem, sempre interagindo aí com o que eles trazem, que a gente está levantando os conhecimentos prévios e a gente está conhecendo as preferências dos alunos, que a gente está entendendo do que eles gostam, do que eles não gostam, né? Então, pensando aí numa situação essa é um módulo que chama Salada Saladinha, que traz as parlendas, né, das crianças. Então, é um livro que a gente se baseou num livro que chama Salada Saladinha. E é um livro que é da Moderna, inclusive, e é um livro que traz essa possibilidade de várias parlendas, das características de várias parlendas. Então, quando a gente abre para essa imagem, a gente tem, né, qual a possibilidade da criança aí olhar para entender aí várias parlendas que ela pode usar aí nas situações de brincadeira, né? Então, às vezes uma pequena explanação aí, né, do que a gente, uma pequena troca, a gente vai entender já muito do que eles já conhecem, né? Depois que a gente, logo em seguida, né? Isso às vezes pode ser de um jeito, às vezes a gente pode usar uma aula para falar só sobre essa imagem. A gente pode ficar aqui durante um tempão usando só uma aula para poder trazer com calma, com fala, né? Essa possibilidade de troca, entender o que cada um vai trazer, e depois a gente pode brincar com ela, né? Enfim. E aí, pensando, isso uma aula mais a gente pode usar vários recursos, mas a ideia que eu trouxe aqui, né, que hoje a gente teria esse começo, né, de aula com uma interação depois e do professor coletivamente, depois um desenvolvimento, né, em que o professor faz
uma leitura de uma parlenda específica, em que a gente traz no Para Começar, né, para a gente poder se aprofundar um pouquinho no material, entender de onde que a gente parte, né? A gente traz uma parlenda, né? E aí a gente está usando aí o uso social da língua de escrita, né? Tornar a parlenda conhecida para todos os alunos, porque às vezes a gente não tem aí né, a gente precisa unificar esse conhecimento, por mais que um conheça, o outro às vezes não, enfim, tudo mais. E num segundo momento, né, a gente separar a parlenda em versos, né, nos estrofes, e dividir a turma em 4 alunos, para que elas coloquem em ordem depois a parlenda. Então, eles vão ter um desafio aí de tornar essa parlenda, de colocar em ordem. Então, a gente dá para as crianças as tiras separadas, né, os versos separados e os estrofes separados, para a gente poder aí depois trazer com que elas, em grupo, consigam colocar a parlenda em ordem da parlenda. Então, isso vai ter um confrontamento de hipóteses de escrita, vai ter uma relação aí entre os pares, o que um pensa, o que o outro pensa. Então, o professor aí pode fazer essa mediação através desses grupos heterogêneos, pensando aí nas hipóteses de escrita, né? E às vezes, para finalizar, né, acho que sempre brincar com as crianças, né? Então, acho que a gente tem aí uma necessidade de trazer essa ludicidade para o dia a dia, né? Então, no nosso material, a gente também foi pensando o quanto a gente tinha que trazer essa ludicidade para o dia a dia das crianças. Então, pensando que sempre no final das atividades ou no começo, a gente sempre traz uma coisa que torne, né, a situação do dia a dia mais lúdica e próxima do aprendizado significativo da criança, que é a brincadeira nessa faixa etária, né? Depois eu trouxe aqui outra situação, né, de uma outra situação de aula, né, em que a gente pode também pensar aí mais alongamento, né, assim, da aula, que ela foi uma aula só. Aqui a gente pode pensar numa aula mais alongada, em que a gente tem aí várias possibilidades no sentido aula alongada, não, gente, numa sequência didática em que a gente tem aí a possibilidade de várias aulas, uma em sequência da outra, né? Então, de novo, sempre a observação e leitura de imagem, do que a criança, de onde que ela parte, de como que ela vê aí as situações. A gente depois pensar numa aula em que a gente traz, essa é um módulo que eu adoro, que é o Sabor das Palavras, que fala sobre o gênero receita, né? Então, a partir da receita, a gente também pode trabalhar muitas situações, né? A gente pode trabalhar situações de sala de aula, de desenvolvimento de quantidade, aí, dos ingredientes, depois de modo de preparo. Então, como que a gente pode aí trabalhar várias situações com os diferentes gêneros, né? Então, uma coisa é trabalhar parlendas, outra coisa é a gente trabalhar com receitas, e como que a gente também pode enriquecer esse dia a dia da aula, né? Então, a gente, nesse sentido, né, a gente pensa numa aproximação aí do que eles pensam sobre o que seria o sabor das palavras e tudo mais, depois um desenvolvimento de ler a receita em voz alta para as crianças, e depois de dividir os alunos em grupos e separar quem que vai ficar com cada ingrediente para fazer a receita na escola. Então, a gente pode aí usar situações reais do cotidiano e trazer a situação do caderno para o dia a dia. Então, por que não fazer uma receita dentro de sala de aula? Por que não trazer aí algo que também vai ficando mais significativo para as crianças? E aí eu também trouxe aí uma situação em que a gente fez para além do caderno, né? Que eu acho que é legal a gente trazer coisas que a gente pode também ir ampliando, né? É trazer uma situação de faz de conta com a receita, né? Então, a gente pode trazer uma situação em que a gente vai a um restaurante, né? E a gente vai brincar aí que um grupo vai ser o restaurante, o outro grupo vai ser são os clientes, e que quando eles chegam no restaurante vai ter o cardápio, como que eu vou ler, como que eu vou escrever esse cardápio, como que eu vou trazer aí a lista de alimentos que tem nesse cardápio, o que vai ser no cardápio, enfim. Então, a gente pode aí pensar em várias situações que vão sendo para além do nosso material, né? Acho que também uma coisa importante de trazer é que não só a situação de um faz de conta de
supermercado, de restaurante, mas também um faz de conta, né? E que eu acho que sempre quando a gente vai trazendo essa situação da criança brincando aí, né, com a experiência, ela é sempre carregada de muito afeto, né? Então é por isso que a gente e é por isso que ela aprende, né? Que é aí que o aprendizado ele se enraiza mesmo, né? Que eu acho que é uma coisa que é importante que a gente sempre traga no dia a dia, né? Então é uma coisa que a gente foi colocando muito ao longo do nosso material, né? E eu acho que uma coisa que, para não esquecer, que o nosso material também, que as atividades dos cadernos, elas têm uma sequência programada, né, a ser seguida, que é uma sequência didática, mas que ela também sempre pode mudar de acordo com as características dos grupos das crianças, né? Então, eu acho que é sempre ter isso na cabeça, né, no planejamento, ampliar o repertório dos módulos com outras possibilidades, como as brincadeiras nos pátios, fazer receitas de culinária, fazer interações com as outras salas, pensando em bilhetes e cartas, né? E eu acho que isso também sempre enriqueceu o dia a dia com as cotidiano. Então, eu acho que são coisas aí que a gente pode alimentar aí durante o nosso dia a dia, que eu acho que é importante. Acho que também, como a gente pode ampliar o conteúdo dos cadernos, pensando aí nas modalidades organizativas, então, em situações de atividades permanentes, com palavras estáveis, pensando na lista de chamada das crianças, pensando em projetos também, que a gente pode também aliar os cadernos e aos módulos, e as sequências didáticas também que já estão dentro dos cadernos, né? E aí, só trouxe para finalizar, né, uma citação da Délia Lerner, que é uma argentina que eu gosto muito, que traz essa relação do ensino-aprendizagem bem forte, né, dessa relação da criança como lugar de pensador crítico, e ela traz assim, né, ler é entrar em outros mundos possíveis, é indagar a realidade para compreendê-la melhor, é se distanciar do texto, crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita. Então, eu acho que é isso, né? Os anos iniciais, as crianças de primeiro ano e segundo ano, acho que os professores de primeiro ano e segundo ano têm uma responsabilidade muito grande da gente de alfabetizar as crianças, né? Eu acho que é algo que a gente sabe o peso que isso tem, e quando a gente começa o ano com aquele frio na barriga de será que as coisas vão dar certo, será que não? E aí, quando a gente termina o ano, a gente fala, ufa, né? Deu certo, né? Então, eu acho que esse comecinho de ano ele é sempre mais tenso nesse sentido, em que a gente sempre fica muito angustiado para entender se vai dar certo ou não, mas como é muito prazeroso a gente ter essa responsabilidade de ensinar as crianças a ler e escrever, né? Porque é algo muito grande na vida delas e como isso marca. Então, acho que os cadernos de primeiro ano são com muita delicadeza e também com muita responsabilidade, porque eu acho que é algo que fica muito marcado na vida das crianças. Gente, já são 1h10, desculpa, passei, a gente acaba falando muito. Não consegui ver o chat, porque eu estava olhando, estava aqui na apresentação. E é isso. Oi, professores, alguém com dúvidas? A gente tem aí, vamos dar uns 5 minutinhos, caso alguém queira contribuir com alguma pergunta. Ninguém? Bom, Flávia, então acho que a gente pode considerar a sala encerrada, né? Legal. Agradeço a todos os professores que participaram até agora, agradeço a sua colaboração também. No chat eu coloquei a pesquisa de satisfação, é importante que todos preencham para a gente ir melhorando a cada evento. E é isso. Um bom final de semana a todos. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada.